encontra aqui em frente à farmácia do laboratório central do HC. Estamos mais uma vez aqui. Meu nome é Marcos Rodrigues. Estou juntamente com meu companheiro, amigo em Cristo Jesus, irmão em Cristo, Carlos Coffer. Estamos fazendo esse trabalho aqui já tem uns 10 meses e estamos muito felizes por estar levando Jesus Cristo às pessoas. Eu vou ler 3 escrituras aqui para que assim eu tenha uma inspiração para falar do amor divino. Em Isaías 55 está escrito a partir do verso 1: E vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Aleluia. Vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uma pergunta. E o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouve a vossa alma. Vinde a mim, e vossa alma viverá, porque convosco farei concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Agora eu vou ler mais uma escritura. Aqui está em São João, 1 João, Evangelho de João, a partir do versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça é a verdade, e a verdade vieram por Cristo Jesus. Aleluia. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora nós vamos também aqui para Efésios, capítulo 2. Efésios 2, deixa eu me ver aqui. Capítulo 2. Aqui está escrito, versículo 8: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos criados em Cristo Jesus. Porque somos feitos sua imagem, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Vou repetir o verso 8 novamente. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho único, unigênito, para que todo aquele que venha nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria de ler umas passagens bíblicas que está imprimida aqui. Pode filmar aqui, irmão Carlos. Nesta literatura, por nome de Volta à Palavra Original. É embasado nessa literatura, nesses versículos bíblicos, que nós pregamos a mensagem do profeta para esta era, a qual nos mostra a doutrina dos apóstolos, que vai te ensinar você chegar à doutrina dos apóstolos, a você ver a Bíblia por revelação. A Bíblia, por muitos anos, ela está sendo
lida por interpretação. Mas quando a Bíblia ela é lida por revelação, você vai começar a enxergar quem é Deus. Quem é esse que falou, vinde comprar sem dinheiro e sem preço? Quem é esse que falou, pela graça sois salvos, que não vem de vós, é dom de Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui está escrito, as Escrituras afirmam, Deus é invisível. Confira depois da sua Bíblia. 1 Timóteo 6, 16 e 17. E 1 Timóteo 1, 17. Vai falar lá que Deus é invisível. Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é infinito. Jeremias 23, 24. Jesus Cristo é a revelação de Deus. João 1, 18. Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 1, 15. E 2 Coríntios 4, versículo 4 ao 6. Jesus é Deus conosco. Mateus 1, 23. Deus estava em Cristo. 2 Coríntios 5, 19. Deus habita em Cristo. Colossenses 2, versículo 9. Deus é Salvador em Cristo. Judas 25. Portanto, Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele é Deus encarnado. João 1, 14. Confira a Bíblia lá. João 1, 14. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. João 8, versículo 19. Ninguém vê o Pai senão em Jesus. João 14, 6 ao 10. Confira depois na Bíblia essas passagens. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. João 6, versículo 46. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Pois eu e o Pai somos um. João 10, 30. Agora esta é a razão, por esta razão que Tomé exclamou, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Pedro disse, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Paulo escreveu, Cristo, Deus eternamente. Romanos 9, versículo 5. Os apóstolos tendo a revelação, Lucas 24, 45. Gálatas 1, versículo 12. Em cumprimento a Mateus 28, versículo 19, batizaram usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Atos 2, versículo 38, e Atos 8, 14, Atos 16, Atos 10, 47 e 48, Atos 19, versículo 1 ao 5. Aleluia. Concluímos então que Jesus veio manifestar o nome de Deus aos homens. Vamos ver aqui. Manifestei o teu nome. João 17,6, Jesus disse, manifestei o teu nome. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus falando. João 17, 26. Eu vim em nome de meu Pai. Jesus dizendo. Eu vim em nome do meu Pai. João 5, 43. E o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. João 14, 26. Aleluia. O que nos basta? João 14, verso 8. Jesus, firma aqui, irmão. Jesus, Senhor e Cristo. A doutrina da Trindade é inteiramente escriturística. Não é encontrada na era apostólica. A Bíblia
não diz nada de uma primeira, segunda e terceira pessoa, mas sim que Deus foi manifestado em carne, ou seja, é o verbo que se fez carne. Deus se manifestou em carne, porque Deus é Espírito, o Espírito não se pode ver e nem palpar. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, versículo 16. Tudo que é bíblico que eu estou lendo aqui, viu, meus ouvintes? Isso deveria pôr fim no assunto. Deus veio em forma humana. Ele era Senhor e Cristo, porém, o tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Vou dar um exemplo aqui, eu chamo Marcos. Vocês estão vendo um tabernáculo de fora, mas vocês sabem que nós temos um espírito e uma alma. O Marcos de dentro ninguém está vendo. Da mesma forma era Deus, que Deus era espírito. Deus estava em Jesus. Deus estava no mundo, estava reconciliando o mundo em Cristo, consigo mesmo, no corpo. Aleluia. Podes ver o Senhor Jesus Cristo? Uma pergunta. Se Jesus Cristo é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifesta em carne, e não três pessoas, mas um Deus manifestando em três títulos maiores. Deus como Pai, Espírito, Deus é Espírito, vai lembrando. Quando o Espírito Santo apareceu a José, ele disse: não tema receber Maria como a tua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Olha aí, Espírito Santo é o Pai do corpo. E Deus como Filho, Isaías 9,6: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Aí, ó, o Pai da Eternidade, Jesus. Dá para assimilar? Isaías 9,6. E ele diz que um pouco mais o mundo não me vereis, porque eu estarei em vós. Que eu mandarei o quê? O Espírito Santo voltando. Aquele corpo foi o sacrifício que Deus preparou antes da fundação do mundo. O corpo já estava morto nos pensamentos de Deus antes dele fazer o mundo. É o Cordeiro de Deus. Era necessário que tivesse que vir o Cordeiro de Deus, porque as pessoas não criam mais. As pessoas estavam abusando da graça, abusando da lei de Moisés. Todo mundo pecava e fazia o que bem entendia, porque sabia que era só confessar o pecado dele ao sacerdote, e mediante o sacrifício de uma vida, de um cordeiro, de um boi, de um touro, a pessoa recebia a remissão dos pecados. Ali era a lei, mas Jesus é a graça. Deus provou um cordeiro para trazer a graça. A lei sempre falava que viria um cordeiro. A lei sempre falava que havia de vir um que levaria todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, todo o nosso castigo, toda a nossa doença. Isaías 53 falava ali que viria profeta da lei anunciando a graça. Aleluia. E quando João Batista introduziu essa graça, pediram a cabeça dele num prato. E essa graça foi dada ali no Calvário. Que a Bíblia diz que a salvação não vem de nós, ela vem de Cristo. Isso é dom de Deus, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não há outro mediador entre Deus e os homens,
a não ser sem o Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo, o próprio Deus vem morar aqui. O próprio Deus comeu com o homem. O próprio Deus fez o sacrifício. Atos 20 e 28. O sangue que foi derramado ali, pode ler lá, é o sangue de Deus. Não foi sangue de animal para salvar nós. O próprio sangue do Eterno. Aleluia. Então vamos concluir aqui. Em Apocalipse diz plenamente que Jesus é o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que significa que Ele é do A até o Z. Ou melhor, por tudo Ele é Deus poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira. Aleluia. Ele é a videira. Nós temos que estar enxertados na videira, que é Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Aleluia. Agora esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita de uma revelação para se ver a verdade, a deidade de Deus. Busque em humildade de coração. Você receberá então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus. Jesus é a imagem expressa de Deus. Lembre-se, você não pode ver o Espírito, você verá a imagem de Deus em Jesus. A semente da mulher, concebida pelo próprio Deus. A semente da mulher, corpo, concebida pelo próprio Deus. Aquele óvulo foi fecundado com o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Aleluia. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sanguíneo, sendo Jesus, portanto, todo de Deus, sem nenhuma mistura humana, e Maria a incubadora humana que Deus usou. Aleluia. Imagine o grande arquiteto construindo para si mesmo um corpo. Ele não teve que pedir emprestado a alguém, a nenhuma mulher ou a nenhum homem. Deus construiu para si mesmo uma casa, Jesus, parênteses aqui, e nela habitou em plenitude. Colossenses 2:9. Nele habita toda a plenitude da divindade. Agora, em meio a tanta confusão religiosa, ao se deparar com a verdade, é muito natural que algumas indagações surjam na mente daqueles que realmente anseiam pela verdade. E é sabendo disso que nós propomos a lhe ajudar através desse livrete, através desse livro aqui, de volta à palavra original, para você conferir na sua Bíblia. Aleluia. Você pode dizer, entenda agora a relação entre Mateus 28, versículo 19 e Atos 2:38. Mas como se explica então Apocalipse 14, versículo 1, onde se lê: a quem em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Observe, essa é uma pergunta. Na Bíblia, e veja que ele nasceu o Cristo. No entanto, qual foi o nome que o anjo anunciou? Ele chamará o seu nome Jesus. Mateus 1:21. E o anjo não disse que ele chamaria Jesus Cristo, só Jesus, pois o nome que lhe foi dado aqui entre os homens foi Jesus. Agora, há muitas pessoas hoje no mundo que se chamam Jesus, porém somente há um nascido
o Cristo. Cristo é ungido, palavra Cristo. Em Mateus 1,18 e até o 21 e João 4,24, você conclui que Deus é Espírito e que Ele, o Pai de Jesus, é o Espírito Santo e o Pai estava nele, e assim sendo Ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Agora, qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Pai, Senhor. Filho, Jesus. Espírito Santo, Cristo. Cristo é o Espírito Santo, é Deus, é ungido, em que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu Pai. Apocalipse 4, 14, verso 1. Nas testas quer dizer, na mente. A marca da besta também não é um sinal de tinta na testa, mas é uma marca na mente. Leia Ezequiel 9,4. E este sinal é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, você ainda pode indagar. Mas como explica então em São João 15, 26, onde diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. Pois bem, vamos começar por aqui. Espírito de verdade. Porque o Espírito é pessoa? Uma pergunta. Um Espírito é pessoa? A Bíblia diz que não. Em Lucas 24, 39, Jesus diz: vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Espírito não é pessoa. Agora, para melhor esclarecer, vamos perguntar: quem é o Pai de Jesus? Uma pergunta, ponto de interrogação. Quem é o Pai de Jesus? A própria Bíblia tem resposta para perguntas bíblicas. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Está respondido quem é o Pai de Jesus. E aquele a quem a mulher concebe, logicamente é pai da criança. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18, está claro que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Pai de Jesus não é uma terceira pessoa. O Pai de Jesus, do corpo, é a primeira pessoa. Mas o Espírito é esse. Deus, em São João 14, 24, Jesus diz: porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecostes e se repartiu em cada um para que pudesse cumprir o que disse Jesus: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia! Naquele dia, vou repetir, vós conhecereis que eu estou no meu Pai. Estava ali no Pai. E vós em mim, e eu em vós. Que é hoje. Hoje você tem que conhecer que o Pai tem que estar morando em você, meu ouvinte, que é o Espírito Santo. O Pai nada mais é do que o Espírito Santo. Não confunda título com pessoas. Eu sou o Marcos aqui, tenho o título de pai, tenho outro título de vô, tenho outro título de esposo, que eu casei, mas não sou três pessoas, sou um. Deus teve o título de pai e de filho, mas ele não é três, ele é um. Ele é o Espírito Santo. Contudo, alguém ainda pode dizer: bem, mas o próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Olha lá, em São João 5,17. Isso não quer dizer duas pessoas, o Pai, o Espírito. Olha lá, Marta que trabalha, mas o Espírito está aqui. Meu Espírito está aqui. E estava trabalhando através de quem? De quem o Pai estava trabalhando? Através de quem? Do Filho.
aleluia, do Filho, corpo. O Filho a quem estava fazendo a obra do Pai. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Espírito Santo, que Deus é Espírito, vai lembrando. Eu e o Pai somos um. Estava ali o Espírito realizando as obras através da carne, chamada Jesus. O Espírito, Deus em Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Leia lá, 2 Coríntios 5,19. É Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que se foi feito sem Ele. João 1,1. Leia lá. O Verbo que se fez carne, o Espírito, a palavra se fez carne. Mas dirá você, em São João 14,23 está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai amará, e viremos e faremos nele morada. Aqui é para aquelas pessoas que persistem em dizer que é 3 pessoas, quando ele lê isso aqui no plural. Não pense em 3 pessoas, mas em 3 ofícios. Se você crê que Deus é onipotente, então crerá também que Ele pode se manifestar em vários modos, várias formas, ao mesmo tempo. Então pense em 3 manifestações: Rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote, Pai. Rei, sacerdote, Jesus. Profeta, o Espírito. Como Deus, sendo pessoa, pode juntar a outra pessoa? Uma pergunta. Como Deus, sendo pessoa, pode ajuntar em outra pessoa para fazer morada em seu corpo? Não pode. No caso, você tem 2 pessoas morando em seu corpo. E a terceira, onde é que fica? Aí Jesus está falando dele e do seu Pai. O Espírito que faz morada no homem é o Espírito Santo, não é um corpo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Leia lá 1 Coríntios 3,10. Nós somos templo de Deus, e nós temos que deixar o Espírito Santo morar em nós, não 3 pessoas. Este Espírito exerce os 3 ofícios sobre o homem. Reina, aleluia. Só concluindo aqui, este Espírito exerce 3 ofícios sobre o homem. Reina, intercede, ilumina, isso, exorta e edifica e consola. Aleluia. Você não tem 3 pessoas em seu corpo. Viremos e faremos nele morada. Será que o Pai deixou o trono e o Filho e deixou a intercessão? Uma pergunta. Deu o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, reinando, intercedendo e consolando. Por isso está no plural. Deus em seus ofícios. É Deus sobre nós, Deus por nós, e Deus em nós. Em nós. Um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. Será que é suficiente? Eu pergunto, você que está ouvindo essa palavra, ouvindo essas leituras aqui, passagem bíblica, para não ficar só nas minhas palavras, confira com a sua Bíblia. Confira com a sua Bíblia, porque nós estamos vivendo uma confusão religiosa. A falta de revelação bíblica levou o homem a uma confusão, levou o homem a fabricar 3 pessoas, a multiplicar Deus em 3 pessoas. Lembre-se, lá no céu você só verá um. Deus é rei. Deus não atua no sistema presidencialismo, que tem que ter ali o presidente, a Câmara Executiva, Judiciária, enfim. Não, Deus, Ele é rei. Rei, monarca, um só, mono.
E nem parlamentarismo, tem que ter um primeiro-ministro, segundo-ministro, enfim. Deus é rei e Ele é um. Ele não precisa de 3 cabeças para decidir as coisas. Aleluia. Então, meu ouvinte, arrependa de seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque esse é o nome de Deus. Não há outra forma de você ser salvo a não ser pelo sangue de Jesus Cristo que Ele derramou no Calvário, o sangue de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós estamos com a programação de rádio na Rádio Trianon AM 740 todos os dias, programa Fé para Vencer o Mundo, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, um homem que Deus usou para trazer essa mensagem do anjo do Apocalipse 10:7, que nos mostra essas verdades aqui que eu acabei de ler. Querendo você também receber essa literatura de volta à palavra original, faça o uso do nosso telefone 22927274, que enviaremos para você gratuitamente, sem cobrar nenhum centavo. Querendo você também visitar a nossa igreja, nós estamos ali no bairro do Benezinho, na rua Ubaldino do Amaral 53 e rua São Leopoldo 163. Horário de culto às 9 horas aos domingos e às 15 horas da tarde. E às quartas-feiras às 19 horas. Que Deus nos abençoe e que Deus faça você entender, ter essa revelação que Deus jamais é 3. Deus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E Ele manifestou o nome dEle aos homens. E o nome dEle é Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário, para trazer a você a salvação. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia.